Boa tarde, cidadãs e cidadãos do Sul Global. Eu sou Vinícius Albuquerque, esse é o Correio do Sul Global, o canal do YouTube onde a gente debate as pautas relacionadas aos países de terceiro mundo com a visão desses mesmos países, dos países em desenvolvimento. E hoje a gente vai debater uma pauta que é bem brasileira, né? Na verdade, essa pauta nasceu da seguinte forma. Eu estava conversando com uns amigos num grupo de Zap, num grupo de ciristas, né? Com relação a uma suposta vitória da candidatura do Ciro Gomes, fosse em 2018 ou 2022, ou até candidaturas anteriores mesmo, né? Porque ele foi candidato em 1998, ele foi candidato em 2002 e tal. E aí, nesse grupo de amigos, né, o debate cirista que estava pululando era se o Ciro fosse eleito e tentasse levar à frente o programa de governo dele, principalmente o programa econômico, o que aconteceria com ele? E aí, dentro dessa perspectiva, eu fui bem taxativo com os amigos, né? Porque isso já foi tema de debate, inclusive, com um pessoal lá, um cara que era do MBL, esqueci o nome dele, eu não sei o nome dele de cabeça, e também entre os webcomunistas, né? Como, por exemplo, o Jones Manuel, e também entre ciristas, como é o caso do Frederico Crepe. Volta e meia, a viabilidade do projeto do Ciro Gomes é questionada e debatida por diversas correntes políticas. E aí eu fui taxativo. Sim, a despeito de eu ser cirista, né, de eu ter votado no Ciro em 2018 e 2022, eu até participei de maneira mais ativa da campanha dele em 2018, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu afirmo taxativamente que eu acredito que sim, o Ciro Gomes seria deposto se ele tentasse implementar um projeto de reindustrialização. Mas por que eu acredito nisso? Bom, existem alguns fatores relacionados à própria possibilidade do Brasil ter um projeto, né, um projetamento da sua industrialização, e isso não depende simplesmente da vontade do presidente da República. Isso depende essencialmente de um equilíbrio geopolítico que existe no mundo, né? E depende também, principalmente, das elites brasileiras quererem levar a cabo um projeto de industrialização, que é uma coisa que absolutamente não existiu no Brasil depois do fim da era desenvolvimentista. Mas eu acho que o grande lance que a gente deveria se atentar para tentar entender por que o Brasil não consegue se reindustrializar, né, é a gente ter um debate apurado. Eu acho que o Jones Manuel acertou, em parte, né, um debate mais apurado, mais refinado sobre padrões de acumulação do capitalismo. Né? O que acontece? A gente tem que voltar, né, lá na era desenvolvimentista e entender o que existia naquela época, como é que os agentes econômicos se comportavam naquela época e como é que eles se comportam hoje. Né? Então, a gente tem que ter um debate apurado sobre o que foi a era desenvolvimentista no Brasil e por que efetivamente essa era desenvolvimentista conseguiu prover ao Brasil um processo de industrialização. E o que acontece? Existem vários intelectuais que, ao longo da história do Brasil, foram capazes de escrever a história econômica do país, né? Principalmente da era desenvolvimentista. Entre eles, o próprio Luiz Carlos Beresser Pereira, que é um grande também entusiasta do desenvolvimentismo, principalmente depois que ele participou do governo Fernando Henrique, né? Onde ele foi muito lembrado e muito importante pelas reformas do funcionalismo público no nosso país, né? As reformas administrativas, e principalmente o Celso Furtado, a quem eu considero que tem a melhor interpretação do que foi a era desenvolvimentista no Brasil, né? Principalmente a partir do seu livro Formação Econômica do Brasil, né? Um dos clássicos aí do Celso Furtado, se não a obra magnânima, né, dele. E essa obra é essencial para a gente entender, né, as diferenças que existem para os padrões de acumulação de hoje. Porque, evidentemente, existe uma diferença, né, entre a minha visão pessoal do Vinícius, né, com a visão do Celso Furtado. O Celso Furtado afirma taxativamente, e ele é a grande autoridade, eu não sou ninguém perto dele, obviamente,
que o projeto de industrialização brasileiro começa efetivamente a partir das intervenções que o governo brasileiro faz na década de 1940. Eu tenho uma pequena discordância dele, porque eu acredito que a industrialização brasileira começa nos anos 30 por 3 motivos. Primeiro, que todos os anos ímpares da década de 30, Getúlio Vargas deu calote na dívida externa, porque ele anteviu aquilo que o próprio Keynes disse nos anos 40, né, que seria a política de pauperização do vizinho, que era uma política financeira global que a Alemanha estava empreendendo contra os seus rivais europeus, utilizando justamente os títulos da dívida pública vencidos e podres de países como o próprio Brasil, né, para acumular títulos em moeda conversível para conseguir extrair o ouro das reservas de ouro dos seus rivais, principalmente, e o país que mais se ferrou com isso foi o próprio Reino Unido, o país do Keynes, né? O Getúlio Vargas, nos anos 30, né, ele, com essa questão, ele acabou rechaçando engordar os cofres de potenciais inimigos. Acabou que o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha, apesar de que nos anos 30 tinha muitos acordos com a Alemanha. Um deles eu vou até falar agora, né, que é o, digamos assim, o início do processo de industrialização do Brasil. A outra questão foi que, desde 1930, desde o início da década de 30, né, o Getúlio Vargas começou a editar as leis do trabalho. E ele edita as leis do trabalho objetivando a empregabilidade formal. E quem dava o grande número de empregos formais para o Brasil nesse momento eram atividades urbanas, comerciais e industriais. Então, Getúlio Vargas já tensionava, antes de ter uma ideia mais completa do que seria a industrialização brasileira, ele já editava as leis do trabalho esperando que o país viesse a se industrializar. E a minha terceira discordância do Celso Furtado é em relação ao acordo do Marco Compensado de 1937 ou 1938, não estou lembrado agora, que foi um acordo feito entre Brasil e Alemanha, né, aonde estabeleceu-se uma cotação entre o cruzeiro e o marco alemão, justamente para que pudesse estimular as trocas entre os dois países. Então, o acordo do marco compensado do final dos anos 30 é um acordo que permitiu que o Brasil trocasse basicamente café por máquinas industriais. O Brasil era um país tão prejudicado do ponto de vista econômico que ele sequer poderia investir nesse momento em indústria de bens de capital. Ele era dependente da indústria de bens de capital de outros países para iniciar o seu processo de industrialização. Então, por isso que o acordo do marco compensado, 1937 1938, foi tão importante para esse início de industrialização no Brasil, né? E também ele vai contra um pouco a tese do Celso Furtado, né? De que o Brasil não pensava em industrialização nos anos 30. Evidentemente que o Celso Furtado fez parte da FEB, né? Então, e antes de 1964, o Celso Furtado era bastante militante. Então, talvez fosse parte da luta política ideológica do Celso Furtado omitir justamente esses fatos que eram até degradantes para alguém que fez parte do Exército Brasileiro e lutou contra o regime nazista. Então, admitir isso talvez pudesse ser algo contra os princípios do próprio Celso Furtado, né? Que foi um grande intelectual e também fez parte da vida pública civil, cívica e militar brasileira nos anos 40, né? Já que ele foi para a Itália lutar pelo seu país. Nos anos 40 a coisa muda um pouco de perspectiva, porque você começa a ter missões e comissões entre os países aliados e o Brasil, principalmente os Estados Unidos, aonde você começa a ter, de fato, maiores preocupações com o planejamento econômico propriamente dito. Em 1942 você tem a Missão Taube, em 1947 você tem a Comissão ABINC, né? No início dos anos 50 você tem, em 1952, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, né? E ao longo dos anos 40 você também teve grandes intervenções estatais em setores estratégicos. Em 1942 é fundada a Companhia Vale do Rio Doce, para extração de minério de ferro do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. E em 1946 você tem também a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que é um grande marco na industrialização do país, visto que nessa época poucos países
tinham tecnologia siderúrgica para produzir grandes quantidades de aço. Em 1946, o Brasil passa a fazer parte do rol desses países, né? Levando em consideração que o Brasil não foi um país completamente destruído pela guerra como outros, né? Somente no teatro europeu e também na Ásia, né? Então, a primeira fase do desenvolvimentismo brasileiro, você tem elementos importantes, agroexportação, para você manter o equilíbrio do balanço de pagamentos do Brasil. Você tem a necessidade de importação de maquinário de indústria de bens de capital, maquinário, equipamento, insumos. Você tem uma intervenção estatal mais forte na indústria de base. Você tem uma intervenção estatal mais forte também na produção de energia. Em 1953 você tem a Petrobras, e a partir daí você vai começando a ter a passagem da primeira fase do desenvolvimentismo para a segunda fase do desenvolvimentismo. A segunda fase do desenvolvimentismo, a gente pode dizer que é o governo de Juscelino Kubitschek, né? Porque o que acontece? As fases do desenvolvimentismo vão mudando, né, a partir do momento que a economia brasileira começa a enfrentar os seus gargalos. O primeiro gargalo da economia brasileira, para continuar o processo de industrialização, foi justamente o gargalo da energia e o gargalo da infraestrutura. É por isso que nós tivemos Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, a criação do BNDES, que na época, em 1952, era o BNDE. Você teve a Comissão ABINC, de 1947, afirmando que o Brasil tinha uma estrutura de energia de transporte muito fraca e que, por isso, o Brasil deveria investir nisso se quisesse continuar um processo de industrialização. Não só isso. Era muito importante também, e isso era parte da cultura política brasileira, que o Brasil continuasse seu processo de industrialização, muito porque existia um grande medo do comunismo no Brasil. Então, se o Brasil se mantivesse na extrema miséria, seria muito mais fácil que houvesse um golpe comunista no Brasil. Então, a própria elite política brasileira perseguia a industrialização de uma maneira muito mais com muito mais afinco do que a gente vê hoje, né? Era um outro Brasil, era um Brasil diferente, né? Então, você tem a segunda fase do desenvolvimentismo. A segunda fase do desenvolvimentismo também teve que dar conta de atrasos tecnológicos que o Brasil tinha. É nesse momento que empresas automobilísticas, né, chegam no nosso país na segunda metade dos anos 50. Então, o governo do Juscelino Kubitschek vai ser o grande símbolo da segunda fase do desenvolvimentismo no Brasil. E por que isso? Porque o Brasil não tinha tecnologias maiores para o desenvolvimento de uma indústria automobilística, e aí a solução que o governo Kubitschek deu foi trazer empresas estrangeiras que fizessem isso no nosso país, né? Então, o ABC Paulista ele foi uma região onde você concentrou grandes empresas como GM, Ford, Volkswagen, capazes, né, justamente de dar um salto tecnológico e material para o desenvolvimento do Brasil naquele momento. Posteriormente a isso, nós temos as crises do governo João Goulart, né? E aí nós temos, a partir do governo Costa e Silva, principalmente, né, aquilo que foi considerado a terceira fase do desenvolvimentismo, que foi uma maior aproximação dos capitais estrangeiros, né, para manutenção do equilíbrio do nosso balanço de pagamentos, mas principalmente porque o Brasil perdia muitos dólares para o exterior, e isso era compensado com empréstimos no FMI, empréstimos com bancos do exterior, né? Isso era direcionado principalmente para a expansão da infraestrutura do Brasil, principalmente em rodovias, construção de grandes hidrelétricas. Então, capital estrangeiro sendo vertido para a infraestrutura torna-se um dos marcos da terceira fase do desenvolvimentismo no Brasil. E a terceira fase do desenvolvimentismo no Brasil tem o objetivo de dar um salto tecnológico com as próprias forças brasileiras. Então, a terceira fase do desenvolvimentismo, ela tem também como um dos seus símbolos o segundo PND, né? Onde o presidente Geisel ele começa a investir, faz o acordo nuclear com a Alemanha Ocidental, né, entre Brasil e a empresa Siemens,
né, em 1975, você tem o pró-álcool, né, para você tentar barrar a influência deletéria que o preço do petróleo estava fazendo na economia brasileira a partir do primeiro choque do petróleo, em 1973. Né? Você tem o PRODECER, que é o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, que gerou um ganho de área, superfície cultivável no Brasil, que foi absolutamente fantástico. Né? Antes de 1976, 77, o Brasil quase não plantava no Cerrado, então o PRODECER é a semente, né, daquilo que veio a ser a grande expansão do agronegócio do Brasil nas décadas posteriores, né? E nós tivemos também investimentos maiores também na nossa própria indústria aeronáutica, né? É um momento que a gente está tendo o desenvolvimento da Embraer. Então essa é a terceira fase do desenvolvimentismo. Em 1980 nós temos o segundo, 1979 nós temos o segundo choque do petróleo e o choque dos juros nos Estados Unidos com a chegada do Ronald Reagan, o primeiro governo dele. E, obviamente, como o Brasil tinha um endividamento muito forte em moeda estrangeira, quando chega o governo Reagan e aumenta muito os juros, o Brasil entra num processo de recessão. Esse processo de recessão, ele não é um problema que pudesse ser corrigido, né? De uma hora para outra. Na verdade, isso gerou grande pânico em boa parte da casta empresarial brasileira. Tanto é assim que nos anos 80, as famílias que tinham muito dinheiro para salvar o seu patrimônio, muitas delas passaram a colocar o seu dinheiro no exterior e tal. E essa crise de confiança nunca foi recuperada propriamente. Além disso, o sistema financeiro brasileiro entrou em colapso e a gente iniciou a era da hiperinflação no Brasil, onde a inflação poderia chegar a 1 milhão % ao ano, durante todos os anos, durante toda a década de 80, né? Só que o que acaba acontecendo nesse momento? Acaba acontecendo um grande salto geopolítico para e passo esse processo econômico, né? No final dos anos 80 já é dado como certo que a União Soviética estava muito fraca, né? Então nós tivemos um grande salto das políticas neoliberais, principalmente capitaneadas pelo Reagan e pela Thatcher, né? Esse é um primeiro ponto. Nós tivemos o Consenso de Washington em 1989, e no Brasil, a partir de 1993, 94, nós tivemos uma ajuda, inclusive dos Estados Unidos, para assentar aqui no Brasil uma estabilidade financeira calcada no Plano Real. Inclusive o próprio Ciro Gomes participou da construção do Plano Real. Bom, e aí a partir do Plano Real, o que nós tivemos foi uma mudança nos padrões de acumulação, né? Porque antes você tinha uma agricultura de exportação que trazia lucros para o país. Antes você tinha uma indústria de bens de consumo de não duráveis que era atendida basicamente pelo capital nacional. Você tinha uma indústria de base e uma produção de energia, né, Petrobras e Eletrobras, que era basicamente dada por empresas estatais. Você tinha a indústria de bens de consumo não duráveis, que era feita principalmente por empresas estrangeiras que foram convidadas, né, a se instalar no Brasil. Você tinha empréstimos para cobrir o rombo de pagamentos no Brasil, e você, no final do desenvolvimentismo, ainda tinha projetos de desenvolvimento tecnológico em diversas áreas, inclusive na área militar, na área nuclear, né? No início dos anos 80, a gente ainda teve grande avanço na pesquisa militar. A gente fez o tanque Osório, existiu o projeto Astro para que o Brasil fosse soberano no lançamento de foguetes e satélites, né? Então, na verdade, você tinha um Estado Nacional, que tinha um projeto nacional e que tinha uma burguesia que era sócia desse Estado Nacional para que houvesse uma industrialização para que fosse absorvido, para que o processo de amadurecimento e crescimento econômico e tecnológico fosse absorvido pelo nosso mercado interno. Esse era um projeto conjunto entre a política brasileira e a elite econômica brasileira, não é verdade? A partir de 1989, principalmente a partir de 1994, essa lógica se inverte. Na realidade, você tem um
uma autoridade financeira internacional, que é o Wall Street, ela impõe para o Brasil que a nossa política monetária tem que ser calcada, lastreada em juros altíssimos, né? Nesse momento, a classe empresarial brasileira ela só mantém, né, a sua produção sem maiores objetivos de alcançar novos mercados e tudo mais, né? Boa parte daquilo que eles ganham, eles colocam no sistema financeiro, eles acabam colocando isso na dívida pública do nosso país, então a dívida pública acaba pagando os excedentes que eles não têm no setor produtivo, né? O Brasil, nesse momento, a elite brasileira, a elite econômica brasileira, passa a ser sócia das elites internacionais na expoliação do Estado brasileiro. Dessa forma, só existe uma possibilidade de você mudar essa situação. Não é tentar fazer com que o Brasil aceite novamente um projeto desenvolvimentista. Na minha concepção, necessariamente, o que acaba acontecendo é que o Brasil ele é dominado de fora para dentro, ele é dominado financeiramente pelos grandes barões do sistema financeiro internacional, que estão basicamente assentados lá em Nova York, né? E só existe uma possibilidade do Brasil voltar a ter um plano de industrialização, que é essa potência financeira, ela precisa deixar de existir como ela existe hoje, né? Precisa haver uma grande mudança geopolítica, ou seja, os Estados Unidos precisam dar um passo atrás na dominação financeira que eles têm exercido no mundo desde o Consenso de Washington, né? Porque não há espaço para o capitalismo periférico no mundo. Não há espaço para o capitalismo periférico de países da América Latina, nem de países da África. Aí, mas alguém pode falar, não, mas a Rússia, a Índia, a China tem um projeto de capitalismo, de socialismo periférico. Sim, mas eles têm uma diferença bastante contundente em relação ao Brasil. Todos os três têm armas nucleares. E para, obviamente, manter esse status, eles precisam investir no seu setor produtivo para ter sempre novas tecnologias, para sempre produzir mais, para sempre manter seus exércitos e o seu Estado Nacional alerta para o caso de uma guerra. E definitivamente essa não é a realidade brasileira. Então, para resumir essa conversa, se o Ciro Gomes tentasse ter um projeto de reindustrialização do Brasil baseado no que foi o desenvolvimentismo, e assim, ele nem é tão desenvolvimentista, ele tem um discurso de controle da inflação. Os desenvolvimentistas, historicamente, eles tinham um discurso de bastante tolerância com a inflação. Esse não é o discurso do Ciro Gomes, então não seria um desenvolvimentismo clássico, seria, digamos assim, um neodesenvolvimentismo, na melhor das hipóteses. Então, dessa forma, como nós temos uma elite que é sequestrada por uma elite estrangeira, e eles são sócios num processo de expoliação do Brasil pela via da dívida pública, né, eu acho muito difícil que um presidente, uma força política no Brasil hoje fosse capaz de mudar essa situação. Precisaria haver uma implosão geopolítica nos moldes, ou quase igual ao que aconteceu na União Soviética em 1991, né, o fim da União Soviética, para que a gente pudesse realmente ter novamente condições de um processo de reindustrialização. Não estamos tão longe disso, porque os Estados Unidos já sentiu. O ferro está num processo de escalada, né, das tensões econômicas com a China e com outros países em desenvolvimento, países esses que têm condições geopolíticas de peitar os Estados Unidos, dentre outras coisas, porque tem uma força militar capaz de dissuadir, né, e um estabelecimento militar que é capaz de impor à política interna todas as suas demandas. Existe uma agenda interna dos militares e da inteligência de países como Rússia, de países como China, Índia, e eles conseguem ter muita força. É muito difícil você não ter projetamento das suas políticas e das suas faculdades produtivas, e definitivamente esse não é o caso do Brasil, né? Repito, precisaria haver uma grande mudança geopolítica para ter um novo processo de industrialização, pelo menos é essa a minha opinião. E se o Ciro tentasse fazer isso, ele acabaria igual a Dilma,
talvez não cometesse os mesmos erros da Dilma, mas ele seria estigmatizado e, obviamente, existiria uma associação entre a elite brasileira e a elite do exterior para derrubá-lo. Essa é a razão pela qual nem o Bolsonaro nem o Lula se metem à vera com a economia. Eles sempre colocam alguém que é um comissário dos bancos, alguém que tenha relações boas com a elite financeira do país, justamente para manter esse esquema, né? Para manter um esquema de espoliação do Estado brasileiro mediante juros altíssimos cobrados a partir da dívida pública. E é isso. Muito dificilmente isso vai mudar no Brasil, a não ser que a gente consiga destruir justamente essas amarras com o sistema financeiro internacional. Mas para isso, os Estados Unidos precisam estar numa posição geopolítica mais enfraquecida, coisa que ainda não aconteceu. Ele perdeu força dentro da geopolítica global, mas ainda tem força suficiente para manter esse estado de coisas no Brasil e em outros países da América Latina. Bom, essa é a minha opinião. Eu acredito que, se você é cirista, comente aqui embaixo. A gente, na verdade, isso é um diálogo, um debate fraternal. Se você segue outros camaradas aí, tanto os webcomunistas como a galera do MBL, também você está convidado a dar sua opinião, né? E vamos seguindo aí com relação a esse debate, né? Que, já que todos nós somos brasileiros e precisamos dar um jeito nessa jossa aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu! Tchau!